Fala, bom dia, meus aluninhos de plantão. Eita, que eu já tô aqui, né? Fui dormir quase 4 horas e já tô aqui comentando essas questões porque ontem, né, tava muito tarde e aí eu observei que eram mais duas provinhas, então eu falei, não, deixa pra eu comentar amanhã de manhã essas questões, tá? Então, olha só, meus amores. Vamos dar aqui, falar um pouquinho sobre essas questões, tá bom? Que eu vou começar a comentar. Ontem nós tivemos uma prova da IBSER, né? Que foi de lagarto. E nós tivemos 4 provas. Na verdade, eu achei que fossem 3 provas. Só que eu recebi aqui e observei que são 4 provas distintas, tá? Então, ontem, na hora que eu fiz, na verdade, eu falei que eu ia fazer vídeos menores, porque senão o vídeo fica muito extenso. E também, se a pessoa não tiver feito aquela prova, ela não tem que ficar vendo, né, todo o vídeo para chegar na provinha dela. Então, eu vou gravar, na verdade, 4 vídeos. Eu já gravei 2 e vou gravar mais 2, tá? Bom dia, Andréia Matias! Seja bem-vinda, minha linda! Então, olha só, dicas top. Obrigado, meu amor. Então, olha só, no primeiro vídeo, eu falei que eu não sabia de qual área que era, né? E depois que eu postei, os aluninhos falaram que foi para enfermeiro, tá? Então, eu já fiz um vídeo que a provinha foi de enfermeiro, mas eu acredito que a prova de enfermeiro seja igual, né? As questões de SUS, elas sejam iguais para todos aqueles profissionais de nível superior da área assistencial. Costuma ser assim, né? Então, fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o nutricionista, tá? Então, eu só direciono o enfermeiro, a prova do enfermeiro, porque quando eu recebo a provinha, vem escrito lá enfermeiro, tá? Por isso que eu tô falando que foi do enfermeiro. Mas se você é da área assistencial, da área da saúde assistencial nível superior, eu acredito que as questões sejam as mesmas, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu comentei essa prova. Aí, depois, eu fiz um outro vídeo e eu comentei para o técnico de enfermagem, tá? Mesma coisa, eu também acho que a prova do técnico seja comum a todos os outros técnicos, tá? De nível médio. Então, dá uma olhada na sua prova, pega o meu videozinho e aí você vê se tá a mesma coisa, tá bom? Certinho? Agora, eu vou comentar uma prova que está escrito aqui, ó, assistente administrativo. Os alunos me pediram muito. Então, essa é a minha prova agora a ser comentada de assistente administrativo, tá? Então, eu vou começar aí com o comentário delas. Lembrando que não tem como eu disponibilizar, na verdade, eu recebo só a foto, né? Os alunos tiram a foto da questão e me mandam. Eu não recebo a prova toda, tá? Então, por isso que eu não disponibilizei. Mas eu não sei como é que tá aí no edital, se é hoje a publicação aí, né, do gabarito preliminar, tá? E se eles também vão disponibilizar a prova, tá bom? Mas eu vou lendo aqui as questões e aí você só conferir se condiz aí com sua provinha, tá bom? Então, fala assim. A primeira questão tá falando acerca da participação da iniciativa privada no SUS, no Sistema Único de Saúde, de acordo com as disposições constitucionais, assinale a alternativa correta, tá? Então, olha só, o que nós vamos entender aqui no enunciado? A primeira coisa que ele fala é da iniciativa privada. Então, na iniciativa privada, eu tenho falando, e outra coisa muito importante que ele fala assim, de acordo com as disposições constitucionais. Então, mesmo se ele ter dado um direcionamento ali, né, na hora que tem o enunciado falando assim, conforme a Constituição Federal, igual ele costuma fazer, ele colocou de acordo com as disposições constitucionais. Então, é Constituição Federal, tá? Eu já tenho esse direcionamento que isso daqui é na Constituição Federal. Na Constituição Federal, eu sempre comento que você tem que saber, no mínimo, do que se tratam os artigos, né? Então, o 194 fala dos objetivos, conforme a Constituição. O 195, ele fala quais são as formas de obter dinheiro para a área da saúde, a Seguridade Social. O 196 é o nascimento do SUS. O 197, cabe ao poder público arcar com essas ações. O 198, diretrizes do SUS. E o 199, iniciativa privada. Então, se ele falou texto constitucional, eu sei que é o 199, porque vai falar da iniciativa privada, tá bom? Então, vamos lá para a primeira opção. A primeira opção fala assim, que é a letra A. Assistência à saúde é vedada às instituições privadas com fins lucrativos, tá? Então, vamos lá. Quando a gente fala o que é ser vedado, a gente fala o seguinte, lá tá falando que eu não posso destinar dinheiro
às empresas privadas com fins lucrativos. No artigo 199 não fala que a assistência à saúde, tá, é vedada às instituições privadas com fins lucrativos. Se fosse vedada às instituições privadas com fins lucrativos, eu não poderia ter os contratos, porque os contratos não visam fins lucrativos. Então, eles foram sacanas, porque quando coloca ali é vedado às instituições privadas com fins lucrativos, você lembra do artigo 199, fala, gente, a Andrea falou de um negócio que é vedado, mas é vedado o quê? Você destinar dinheiro público para essas empresas que visam fins lucrativos, não assistência à saúde, tá? Então, a opção A tá errada, tá falsa, e você encontra isso no artigo 199, já, igual eu já havia comentado, né, que essa questão, como é iniciativa privada, é todo 199, no parágrafo 2º, tá? Que ele fala que é vedada a destinação de dinheiros públicos para empresas, né, que visam fins lucrativos, tá bom? Então, A tá erradíssima. Vamos para B. A B fala assim, a participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, salvo nos casos previstos na lei, é vedada. Gente, olha só, é tão legal quando a gente pega assim uma provinha, né, e a gente vê que os comentários, aquilo que a gente está direcionando para o aluno está dando certo. Então, olha só, todas as vezes, todas as minhas aulas eu estou comentando isso, né, que os certames, eles ficam muito atentos àquilo que está sendo de mais atual. E o que nós temos de mais atual? Nós temos essas alterações na lei, tá? Então, o artigo 199, nós temos falando que é vedado, é proibido, igual ele colocou ali, a participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros, tá? Salvo nos casos previstos em lei. Só que isso nós tivemos uma alteração que foi em 2015, só que foi na 8080, que é o artigo 23. Então, eles estão colocando isso porque o aluninho que está estudando, está se atualizando, ele fala, gente, mas agora não, agora é permitido, essas empresas estrangeiras elas vão poder entrar, vão poder participar. Só que na Constituição, como ele colocou lá no enunciado, né, nas disposições constitucionais, então ele está se referindo só à Constituição. Então, é vedado. Essa questão está corretíssima, porque ele colocou a participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde no país só pode ser permitido, salvo nos casos previstos em lei, tá? Porque é vedado. Então, é vedada essa participação, tá bom? Então, nos casos que é previsto em lei, que é na 8080, vai poder, mas é na lei que é 8080, que é o artigo 23 que alterou. Agora, na Constituição, continua sendo vedado, tá? Então, nossa opção correta é a B, 21B. Vamos para a próxima aí, que é a C. A C fala assim, independentemente de previsão legal, é permitida a participação, desde que indireta, de empresas ou de capitais estrangeiros na saúde. Então, a primeira coisa que ele fala, eu estou, né, justificando a de cima, porque ele fala, independente de previsão legal, é permitida a participação, desde que indireta, de empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde, salvo no país. Então, ele já está anulando a anterior, tá? Se aqui ele está falando que independente, né, se for pela lei, já é permitido, então a questão já está errada, porque a questão anterior, né, que é o artigo 199, parágrafo 3º, acaba, né, deixando essa opção, que é a C, errada, tá bom? Então, a C erradíssimo, porque ele está falando que, independente da lei, vai ser autorizada a participação de empresas de capitais estrangeiros, desde que seja de forma, acho que ele colocou indireta, né? Indireta, tá? E a correta, ele diz que tanto direta ou indireta, não vai ser possível, é vedado, desde que a lei permita, tá bom? Então, a C é erradíssima. Vamos para D. A D, ele fala assim, é vedado a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções a instituições filantrópicas e assim fins lucrativos. Olha só como eles são terríveis. Isso daqui também justifica a minha primeira opção, tá? Quando ele falou assim, assistência é vedada às instituições privadas com fins lucrativos. Na verdade, ele está fazendo uma bagunça, tá? Por isso que o aluninho, semana que vem vai ter uma provinha aí no Rio de Janeiro, eu vi alguns aluninhos comentando. Então, muito cuidado, meus cheirinhos, com esses peguinhas, tá? As questões estão terríveis.
Eles estão pegando as questões muito parecidas e eles estão trocando coisinhas bobas. Então, o aluninho que não presta atenção, ele acaba, né, não sabendo qual a opção correta, tá? Então, aqui a D fala assim, é vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções a entidades filantrópicas sem fins lucrativos. Não, o que é vedado, essa destinação de recursos, são para empresas que visam fins lucrativos. E não, como ele colocou ali, as filantrópicas e sem fins lucrativos, tá? Errada a questão. Também 199, parágrafo 2º, você encontra, tá bom? E a última aí, fala assim, as instituições privadas, que é, tá, meu cheiro? Eu fico falando aqui, talvez você não esteja um pouquinho perdido, desculpa. A E fala assim, as instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, certíssimo, tá? A iniciativa privada vai poder participar de forma complementar, certo? Aí ele vem e continua. Segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito privado, não havendo preferência para as entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. Aí acabou com a questão, tá? Então, no artigo 199, no parágrafo 1º, ele diz que a minha preferência vai ser dado às instituições filantrópicas sem fins lucrativos, ou seja, os convênios, tá? Entre contrato e convênio, eu vou dar preferência para os convênios, porque não visam fins lucrativos, ok? Então, olha só, meus cheiros, nessa questão, que é a primeira do administrativo, que é o que eu estou respondendo agora, questão 21. A ela está errada, porque ele fala que a assistência à saúde é vedada às instituições privadas com fins lucrativos, e não é assistência à saúde, tá? O que é vedado é destinação de recursos públicos. A B está correta, tá? Que é o que justifica que a participação de empresas de capitais estrangeiros é vedado, né? Ele coloca o vedado lá no finalzinho, tá? Da frase. Quando vocês pegarem, vocês vão ver. Então, é vedado a participação de empresas de capitais estrangeiros, salvo que está previsto na lei, então quem permite é a 8080. A C está errado, porque ele fala, independente de qualquer previsão, as empresas estrangeiras, de forma indireta, elas poderão participar, e está errado isso. A D está errada, porque ele fala que é vedada a destinação de recursos públicos para empresas filantrópicas sem fins lucrativos, não são para as empresas filantrópicas sem fins lucrativos, e sim para as que visam fins lucrativos. E a última está errada, porque ele fala que não haverá preferência para as entidades filantrópicas, e nós sabemos que existe a preferência, ok? Então, já respondi a 21, questão B. Agora, deixa eu fechar essa daqui, é porque eu tô com umas fotos, aí eu tenho que ficar abrindo aqui várias janelinhas. Vamos para a segunda, deixa eu logo fechar essa, senão eu vou me confundir toda. Então, tá. Agora, a questão de número 22. Vixe, Maria, essa daqui tá bem ruimzinha a imagem, mas vai dar para responder. 22. A 22 fala assim, a respeito da direção do SUS, de acordo com o que dispõe a 8080, vamos lá, assinale a alternativa correta. Eita, bagaceira. Essa questão aqui também acho que vai ser uma questão polêmica, tá? Olha só, as questões são seus comentários em aula, Prof. Top. Eduarda, verdade, Eduarda. Eu tô tão feliz porque as minhas aulas, verdade, eu comento tudo isso daqui, falo, gente, cuidado com esse artigo tá caindo demais, faço comentário, então eu sempre falo. A aluninha que assiste aí minhas revisões, as minhas aulinhas, né? Ou a revisão que eu faço, ou as aulinhas, ó, é a questão inteira aí, tá? Eu fico muito feliz, muito agradecida a Deus, né? Porque é isso que a gente pede como professor mesmo. Robério, amo essa professora top. Oh, não, mas eu acho que não é o Robério, eu acho que é a Icaela. É porque tem aqui um casalzinho, né? Mas eu acho que é a esposa, que ela já comentou e fez em outros comentários. Obrigada, minha linda. Então, olha só. Vamos para 22. A 22 aí, meus amores, eu acho que vai caber recurso, tá? Vamos lá. Seguinte, vamos entender primeiro o enunciado. O enunciado fala assim, a respeito da direção do SUS, tá? De acordo com o que dispõe a Lei 8080, assinale a alternativa correta. Então, olha só. Quando eu coloco o que dispõe, é o que está na lei, é o que está escrito na lei. Por isso que eu falo, lei, tem aluninho que acha difícil. Eu falo que não é difícil, tá? Tem que ter um direcionamento certo para estudar a lei. Mas por que eu acho que lei é fácil? Porque a lei, ela é seca. É aquilo que está escrito.
eu explico para ficar mais fácil o entendimento, mas eu não posso mudar e nem posso dar a minha opinião, meu entendimento, a minha interpretação. Por isso que tem aluninho que ele começa a estudar, ele começa a viajar. Ah, professora, mas isso daqui é assim. Eu falo, meu cheiro não viaja. Ó, centra, vai centrado naquilo que está escrito. É aquilo que está escrito. Se não for aquilo que está escrito, cabe recurso. Então, é a mesma coisa dessa questão aqui, meu cheirinho. Se ele coloca conforme que dispõe a lei, é aquilo que está escrito na lei. Não é o meu entendimento, não é a minha interpretação, tá bom? Se ele pedir no enunciado a respeito da direção do SUS, onde que eu tenho isso dentro da 8080? No artigo 9º. O artigo 9º vai falar da direção do SUS, né? Nós temos 3 esferas de governo. Nós temos União, Estados DF e municípios, tá? E ele vai falar da direção exatamente nesse artigo 9º. Então, eu vou dar aqui as opções e depois eu vou explicar por que eu acredito que essa questão cai para recurso, tá? Olha só. A primeira, ele fala assim: a direção do SUS, no âmbito da União, será exercida pelo presidente da República, mas nunca, tá? Porque quem vai ser o responsável pela União é o Ministério da Saúde. Então, você encontra isso no artigo 9º, no inciso 1, porque o inciso 1 é direcionado à União, tá bom? Então, essa questão A tá erradíssima, porque ele fala que a direção no âmbito da União será exercida pelo presidente da República, mas nunca, nunca, nunca. Ok, vamos para B. A B fala assim: em âmbito municipal, a direção do Sistema Único de Saúde será exercida pelo ministro da Saúde. Piorou. Se eu estou no município, a direção vai ser exercida pelas respectivas secretarias. Então, se é município, é secretaria municipal, tá? Então, quando ele coloca ali o ministro da Saúde, a B é erradíssima também. Vamos para C. No âmbito dos estados, a direção do SUS será exercida pelo governador. Erradíssimo, é a mesma coisa, pelas respectivas secretarias. No caso, se são estados, secretarias estaduais, tá? Então, tem secretaria municipal, tem a secretaria estadual, certo? E no caso da União, é o Ministério da Saúde. Vou mais. D. Em âmbito municipal, a direção do SUS será exercida pelo prefeito ou, na sua falta, pelo presidente da Câmara Municipal. Erradíssimo. Então, também, artigo 9º, inciso 2, fala... inciso 2 ou 3? Acho que é inciso 2. Não, aqui está falando de quem? Dos municípios, né? Então, se é município, é inciso 3. Então, se é município, é inciso 3, fala das secretarias, no caso aqui, a Secretaria Municipal é errado. A opção que teoricamente seria correta seria a D, que é a última aqui. Ele fala assim: a direção do SUS no âmbito da União será exercida pelo ministro da Saúde. E aí a hora que vem, meu cheirinho, porque assim, quando você pega o artigo 9º, ele fala assim: a respeito da direção do SUS, na 8080, tá? Aí ele vai citar, né, quem vai ser responsável pela direção do SUS. Só que ele coloca pelos seguintes órgãos. Ele cita os órgãos que serão responsáveis. Ele não cita os gestores, tá? Ele fala do órgão. Então, na hora que a gente pega o organograma do SUS, nós colocamos União, Estados, DF, municípios. Depois nós colocamos o órgão que vai ser responsável, que é a direção única, né? Então, a direção única na União é quem? Ministério da Saúde. Nos estados DF, qual é a direção única? Secretaria Estadual de Saúde, que é o órgão, SS. E nos municípios, Secretaria Municipal de Saúde. Só que na hora que ele colocou ali, meu cheiro, ministro da Saúde, a minha questão aqui, minha provinha, tá bem embaçadinha. Mas eu tenho quase certeza que ali está escrito ministro, não está escrito Ministério da Saúde, tá? Eu acho que dá para ver ministro, mas você pode conferir nessa provinha. Então, na hora que ele coloca exercida pelo ministro da Saúde, conforme a 8080, está errado, tá? Será exercida pelo Ministério da Saúde, porque nós estamos falando de órgão e não de gestores. Então, essa D é uma questão, essa 22, perdão, é uma questão que eu, Andréia,
colocaria uma questão como recurso, tá bom? Então, qual é a justificativa? Professora, como é que eu vou fazer? Você vai entrar no 8080, você vai pegar o artigo 9º. E no artigo 9º ele vai falar a respeito da direção do SUS. Aí no finalzinho ele fala assim, pelos seguintes órgãos. E na União, o órgão é quem? É Ministério da Saúde e não Ministro da Saúde, como ele colocou ali, tá? Então, acho que deu para entender, ok? A opção correta seria exatamente essa última aí, que é a E, tá? Mas não vai estar correta porque está escrito Ministro da Saúde e Ministério da Saúde. Certinho? Sou eu, prof. Ah, tá, meu amor. Então não é seu esposo, seu namorado, não. Obrigado, meu cheiro. Tereza, prof. Bom dia, Tereza. Presença, ô, meu cheiro. Bom dia, minha lindinha. Meus aluninhos estavam aí de madrugada comigo, 1h da manhã. Eu falei, não vou gravar mais não, fiquei até 4 horas aí para comentar essas questões, mas falei, não, amanhã eu gravo, porque tadinho, deixa eles dormirem. Então vamos lá. Então a questão de número 22 já respondi, é uma questão que eu acredito que caiba recurso sim, tá? Vamos para 23. A 23 fala assim, Clarice entrou. Tereza, Raquel, bom dia. Wicca, saudade, nos vemos dias, né, amiga? Ai, que lindo, que legal, vocês são amigas, bacana. Então, vamos lá, 23. A 23, ela fala sobre a resolução. Isso aqui também é tranquilo, tá? Fala assim, assinale a alternativa que apresenta corretamente o percentual recomendado da resolução 453 no Conselho Nacional de Saúde para renovação a cada eleição das entidades representativas dos segmentos de representações de usuários, trabalhadores e prestadores de serviço. Então, olha só, meus cheirinhos, ali tem a opção A, 50%, B, 40%, C, 30%, D, 10% e E, 20%. Se você for na terceira diretriz, né, porque na resolução 453, nós temos 5 diretrizes, né, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. A terceira é muito cobrada, muito. A quarta e a quinta, a primeira e a segunda não muito, tá? Agora a terceira, a quarta e a quinta, elas são muito cobradas. Essa terceira diretriz, o inciso 5, ele fala exatamente desses percentuais. Porque as provinhas da EBSER, eles amam colocar isso. Se tu estudou minha aula de resolução 453, eu tenho certeza absoluta que tu acertou essa questão. Porque se tem uma coisa que eu dou ênfase na resolução 453, é exatamente esse percentual de 30%, porque isso foi alteração. A resolução 453, ela é de 2012. O que aconteceu? Ela não foi totalmente criada em 2012, tá? Ela veio de uma outra resolução que era 333, era a resolução 333 de 2003. E aí ela foi revogada, tá? E quando ela foi revogada, no lugar dela veio a 453. E por que ela foi revogada? Porque nós tivemos algumas alterações. Uma das alterações foi exatamente isso daqui. Então, por isso que as provinhas da EBSER, se você pegar provas anteriores, você vai se deparar sempre com uma questãozinha dessa, tá? Falando desse quantitativo, desses percentuais, que ele fala aqui, ó. As entidades representativas dos segmentos representados, ele cita quanto que vão ser esses percentuais para essa renovação. E a resposta correta é 30%, tá? Então, se você for na terceira diretriz, no inciso 5, você acha a resposta dessa questão, tá bom? Eu comento muito nas aulas. Ou seja, a cada renovação, a cada nova eleição de conselheiros, nós teremos que renovar no mínimo 30%, tá? Desses representantes. Lembrando, outra coisa que eu chamo a atenção, pode ser que caia para a provinha da semana que vem. Essa renovação, ele só cita, nós temos 4 representantes nos conselhos, né? Nós temos usuário, profissionais de saúde, governo e prestadores de serviço. Mas para essa renovação, ele só cita usuários, profissionais de saúde e prestadores de serviço. Ele não cita governo. Então, se na tua prova vier falando 30% para o governo também, tá errada a questão, tá? Ele só colocou os 3 representantes, não colocou os 4, não, certinho? Então, aqui minha opção vai ser 23, é a letra C, tá? De casa, porque é o que determina 30%. Vamos para 24. Vamos lá. 24. A respeito da evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil, assinale a alternativa correta. Eita, trem doido, né? Aqui cobrou história, né? É o seguinte, meus amores, nas minhas aulas de história,
ou nas aulas aí de revisão, eu sempre falo, o que esses certames eles estão pegando pesado? Eles estão pegando a data do acontecimento, tá? Eles colocam o fato histórico, mas eles também colocam o ano do acontecimento. Então, tem que ficar ligado para esse ano desse acontecimento, tá? Esse raio desse ano do acontecimento, tá bom? Então, eu vou ir para minha primeira opção. A. Em 1953, foi criado pelo presidente da República, Carlos Luz, o Ministério da Saúde, desmembrando do Ministério da Educação, tendo como seu primeiro-ministro Antônio Balbino de Carvalho Filho. Meu cheiro, questão perfeita, tá? Falo em 1953, falo que é uma data muito ressaltada aí, porque fala da criação do Ministério da Saúde. Que, na verdade, nas minhas aulas eu até falo que isso daí é uma enrolação, porque o Ministério da Saúde já existia, só que ele existia junto com o Ministério da Educação. E teve esse desmembramento, tá? Então, aconteceu aí no período de 1953, que é uma data bem comentada, tá? Então, a questão correta fica sendo a que fala do Ministério da Saúde. Vamos para a próxima. Todo o período anterior à Constituição, então, se a Constituição é de 1988, tudo que veio antes da Constituição, é o que subentende-se aqui a leitura, caracterizou-se pela predominância do modelo liberal privado tradicional, que significa assistência médica individual, oferecida pelas santas casas e instituições de caridade, a quem não podia pagar, ou por médicos tipicamente liberais, mediante remuneração direta, inexistente qualquer interferência governamental no setor de saúde. Essa questão não tem como errar não, né, meu cheiro? Questão terrível. Por quê? Porque nós temos um processo longo, um processo histórico antes da criação do SUS. Ele vem primeiro, né, com aquilo que realmente a gente não tinha, que é o período de 1500, que é colonização, né? Depois vem um período de 1800 que fala ali do modelo campanhista, modelo campanhista é 1900. O modelo de 1800 é o que fala lá de Rodrigues Alves, não, como é que é o nome do homem lá, o médico? É o meu pai, esqueci o nome do médico. Que é quando ele faz a separação dos portos, controle dos portos, tá? Esqueci o nome dele agora. Tá, mas aí é uma separação, controle dos portos, depois do período de 1900, aí sim, né, que é o modelo campanhista, porque são as campanhas, que vem Oswaldo Cruz e Carlos Chagas, né, 1921, depois 1923 que temos os CAPs, e aí quando eu tenho os CAPs, eu tenho a primeira possibilidade de dar essa assistência à saúde, claro, que era restrito lá aos ferroviários, né, aqueles que trabalhavam nas ferrovias. Mas eu já tinha uma possibilidade, né? Já estava sendo permitido isso, não a todos. Então, quando ele fala ali que antes da Constituição, ou seja, de 1988, caracterizou-se predominância do modelo liberal, nada a ver, tá? Porque nós tivemos aí vários modelos, então, ao longo desse processo, eu não posso especificar um, não. E quando ele fala assistência médica individual oferecida pelas santas casas e instituições de caridade, não. Nós tivemos aí a iniciativa privada entrando, né? Foi um momento que dava ênfase a quem tinha como pagar, né? Ia ter esses benefícios. Então, nada a ver aí, tá? Quando ele colocou inexistente qualquer interferência governamental do setor da saúde, piorou. Claro que teve interferência na ditadura militar, que foi de 64 até 84, né? O governo entrou especificando, né, aquela parte ditatorial que a gente chama, né, falando que a assistência iria ser dessa forma, né, que é a hora que a gente tem que sai os IAPs, os institutos, e passa a ter só um instituto, que é o INPS, né, Instituto Nacional da Previdência Social, e depois, logo em seguida, o INAMPS, tá? Então, a questão é erradíssima, B. Vamos para C. No final de 1975, elegeram-se em pleitos, acho que são pleitos, tá muito ruim essa fotinha aqui, mas em pleitos diretos, vários governadores de oposição ao regime militar, e com eles passaram a ocupar espaços políticos e técnicos importantes nas secretarias estaduais de saúde, participantes em movimentos sanitários, mas nunca. 1975, nós estamos aí, a ditadura militar começou em 64, ela vai até 84.
Então, 75 nós estamos ali no auge da ditadura militar, tá? E que essa parte aí de sanitarismo e contra o governo, meu filho, tu vai contra o governo e contra o regime militar, tu era morto, era extraditado, tá bom? Então, jamais falando que teve aqui eleição, que aqueles que eram em oposição ao regime militar e que trabalharam aí dando ênfase à parte de, a participantes dos movimentos sanitários, nada. Esse período, a saúde pública ficou totalmente estagnada, parada, porque ninguém poderia ir contra o regime militar, senão era morto mesmo, tá bom? Então, questão erradíssima, nada a ver essa minha 23C, tá? Errado. Vamos para a próxima, D. Gente, eu acho que aqui tá escrito 1975, tá? Depois vocês conferem aí, porque eu já dei todos os uns que eu podia aqui, mas tá muito embaçado. Eu acho que é 75. Então, fala assim, em 1975 foi criado o Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento, que é o PIAS. Eita, pensa que eu falei desse raio desse PIAS no meu comentário, acho que foi num sábado, né, que eu comentei do PIAS. O PIAS, meus amores, é 1976, tá? E não 1975. E aqui tem outro erro, porque ele fala assim, que foi implementado a partir de 1977, abrangendo a região sudeste do país. Errado, foi a região nordeste, tá bom? Uma população bem pequena, até 20 mil habitantes, tá? E começou no nordeste, que é onde nós estávamos tendo a maior demanda aí em relação a essas doenças, tá? A transmissão dessas doenças. Então, o erro 1975, que foi criado o PIAS, foi 1976, e ele fala aí abrangendo a região sudeste, errado é a região nordeste. E para terminar aí a última fala assim, após a promulgação da Constituição Federal em 1988, foi implantado no Poder Executivo Federal acho que arranjo institucional denominado Sistema Unificado e Descentralizado da Saúde. Ô, meu cheiro, pode não, SUDES, né? Eu sempre falo que é assim. Quando acaba a ditadura militar, que é em 84, em 85 nós tivemos direta jazz, né? Que é tentando colocar o presidente pelo voto direto, e aí entra Tancredo Neves. Aí no próximo ano, que é em 86, nós temos a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que é aquele marco, né, que nós tivemos na nossa história, que foi quando nós tivemos aí a representação de vários segmentos sociais indo para a conferência e pedindo um sistema que fosse único. Em 87, no ano seguinte, nós temos o SUDES, né, que é essa tentativa desse sistema de forma descentralizada. Só que quando ele fala aí do SUDES, é um sistema unificado, não é o SUS. Por favor, tá, meu cheiro? SUDES não é SUS. SUDES é 87. Aí, em 88, nós temos a Constituição, e é dentro da Constituição que nasce o SUS, que é o artigo 196. Então, quando ele fala ali, foi implantado um arranjo institucional denominado Sistema Unificado, que é o SUDES, ele diz que após a Constituição, então se a Constituição é de 88, teoricamente o SUDES teria que ter vindo em 89, e o SUS é de 87, tá? Então, questão erradíssima também. Então, a 24 fica sendo a opção correta a que fala da criação do Ministério da Saúde em 1953. Combinadinho assim? Então, terminei aí a 24. Vamos para a 25. A 25 também, tranquilíssima, bem pequite tinha questão, tá? A 25 fala assim, de acordo com o decreto presidencial 7.508, assinale a alternativa que apresenta corretamente o prazo em que o Ministério da Saúde deve consolidar a publicação e atualização das relações nacionais de ações e serviços de saúde, que é o RENASSE. Gente, como isso daqui cai, né? Como isso despenca. Também bingo, falei em todas as minhas aulas aí, revisão, aula quem assiste normal, tá? Meus amores, é o seguinte, RENASSE e RENAME é algo novo, porque está no decreto 7.508, que é de 2011, tá? E ficou determinado, antes não tinha isso, não tinha essa obrigatoriedade do tempo para que isso fosse atualizado, tanto os serviços como os medicamentos. E aí o Ministério da Saúde determina esse prazo, um prazo de 2 anos. Então ele colocou anualmente, aí na B ele colocou a cada 5 anos, na C ele colocou a cada 3 anos, na D ele colocou a cada 2 anos, então a nossa opção corretinha é a D, tá? A cada 2 anos. E a E colocou no final de cada exercício financeiro erradíssimo, tá? Então essas atualizações, seja de RENASSE ou seja de RENAME, vai ser a cada 2 anos.
Ok, meus cheiros, terminamos, tá bom? Então, aí, todas as questões bem explicadas para os meus aluninhos do administrativo. Sou muito feliz de ser professora de vocês, fico muito grata, porque muitos aluninhos falam, né, que eu sempre digo, para quem é da área da saúde é muito mais fácil ter o entendimento da legislação. Agora, para quem é do administrativo, eu acho muito mais complicado, porque não tem uma base, né, que a gente tem quando estuda na faculdade ou no curso técnico, tá? Então, assim, vocês são altamente guerreiros no sentido de ir lá, estudar, tá? Ter essa dificuldade, mas vencer essa dificuldade. Sempre falo, tem aluninho que só reclama, né? Mas tem outros que diante de uma dificuldade vai lá e almeja o seu objetivo e consegue, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido aí o comentário das questões, que tenha sido aí de grande valia. E lembrando que nós temos uma questão aí que possivelmente vai caber recurso, tá? Então, é só voltar lá na lei, na 8080, no artigo 9º, e dar uma olhada que ele fala dos órgãos e não dos gestores, e o órgão da União é Ministério da Saúde, não Ministro da Saúde, tá, meus cheirinhos? Cadê a Ariane? Entrou. Tô aqui já, vou fazer administrativo barulho. Ô, meu cheirinho! Exatamente, estava lembrando de você, que ontem a gente estava comentando, você falou que ia fazer do administrativo do Rio de Janeiro, tá? E outros alunos também. Então, pega essas questões, pega a revisão do ENF concurso que eu fiz. Eu acredito que eu devo comentar essas provas pelo ENF, porque pelo ENF concurso eu consigo, né, colocar lá no telão e mostrando para vocês. Aqui eu não consigo. Então, às vezes, o aluno que não tem acesso à prova acho os comentários muito difíceis, mas é porque em casa mesmo, gravando assim do celular, não dá, tá, meus amores? Mas eu vou ver se eu consigo entrar ao vivo no ENF Concursos e se eu conseguir para comentar essas questões novamente, as 4 provas, eu aviso para vocês, tá, meus cheiros? Um ótimo dia, tá? Ó, focado essa semana. É semana de revisão, tá? Então, quem for fazer Rio de Janeiro aí, dá uma olhada. Tô em dúvida, André, aqui que ele tá cobrando mais, tá? Essas questões, elas vieram pesadas. E é muito comum o comentário da prova que eu faço na semana anterior ser das questões da outra semana, tá? Então, quem tá vendo aí o comentário dessas questões, possivelmente vocês vão se deparar com questões muito, muito parecidas na semana que vem, que é o do Rio de Janeiro, tá bom? Um beijo, meus cheiros, fiquem com Deus. Vou gravar um outro vídeo. Deixa eu até ver aqui. Eu falei enfermeira do trabalho, mas aqui na provinha não tá escrito enfermeira do trabalho, tá escrito assim. Deixa eu ver se dá para eu visualizar aqui como é que tá escrito. Tava olhando aqui. Cadê, gente? Será que eu não vou conseguir ver? É enfermeira e alguma, acho que é saúde do trabalhador, tá? É assim, aqui, ó. Enfermeiro, saúde do trabalhador. Então, eu recebi essa provinha. As questões são diferentes da outra prova que eu respondi de enfermeiro. Então, se alguém fez essa provinha aí, enfermeiro, saúde do trabalhador, eu vou comentar no próximo vídeo, tá? Aí eu termino aí com esses 4 vídeos que, pelo que foram me enviados aqui as provas, foram 4 provas distintas com a legislação do SUS, tá bom? Um cheiro, até a próxima. Fiquem com Deus.